Débora, o que você lembra de estatística? Ai, professora, Jesus Cristo, hein? Vou Agora falar o que a você senhora falou lembra. ontem. Oh, Ai, tá bom, só para ver, para você falar, agora eu lembro de estatística. não, agora eu lembro pouco, né? Lembra, vai lembrando aos Mas poucos. lembro, é. Ô, Débora, tem coisa, quando a gente está estudando, às vezes a gente fala, isso aqui não me chama atenção. E aí depois você gosta, né? Não estou dizendo que vai gostar de estatística ou não, mas assim, a gente vai ter esse insight. E se a gente vê mais de uma vez, isso é mais fácil para o nosso cérebro acreditar que aquilo é verdade. Verdade no sentido assim, de aprendizado, né? Se a gente vê uma vez só, não dá. É igual música. Quando a gente quer decorar uma música, a gente fica repetindo aquilo 500 vezes e a gente aprende, né? Então, é por aí. Espero que vocês gostem, que a gente vai trabalhar um pouquinho aí de estatística. Boa noite, professora. Só para avisar que eu estou aqui. Não sei se a senhora fez a chamada já. Quem está falando? Tiago, Oi, Tiago. Quanto tempo, professora. hein, Tiago? Quanto tempo? Quanto tempo? Quando que você faz aniversário, Tiago? Ih, professora, isso aí tá muito longe. Dia 28 de dezembro. Ih, está longe mesmo, porque o Vitor Cima é dia 3 e já está longe, dia 28, pior ainda. Pois é. Fazer aniversário dia 28 é difícil, né? Eu tenho um sobrinho que é dia 28 também. E É aí ele complicado. fala, ai, tia, tem gente que esquece, junta com o Natal. É, foi... eu estou acostumado já. Já acostumou, Olha, né? já, É bom. tranquilo. Até lá, ô Jéssica, a gente já pode fazer festa no aniversário do Vitor, no aniversário do Tiago. Depois a gente vai descobrindo se tem Pois mais podem me alguém. convidar todo mundo, tá? Que o Claro, meu, já é. que o meu eu não vou comemorar, eu comemoro no de vocês aí. Eu também acho. Está ouvindo, Pode né, Vitor deixar. Simas? Tiago também? Se Deus quiser, pô, verãozão, churrascada, né, professora? Bom demais, hein? E aí, Vitor, se animou? Vitor até se escondeu. Pessoal, então ontem nós falamos sobre população, amostra, dados brutos, ROL, né, que é colocar isso em ordem, a ordem numérica, a frequência absoluta, que é a quantidade de vezes, frequência relativa, que pode ser escrito tanto na forma decimal ou na forma de porcentagem. E como é que a gente considera? A frequência absoluta sobre a frequência total, né? A quantidade que a gente está analisando. A distribuição de frequências, tá? A gente precisa de uma tabela, um quadro, alguma coisa para mostrar. E eu comentei com vocês, né? Será que essa distribuição, né, por classes, por um a um, né, por vezes, isso depende de quem está fazendo a análise. Aí eu dei o caso da vacina, uma vacina, aquelas vacinas normais, em que a parte inicial, né, de 0 a 5, é que tem uma quantidade maior. Depois isso vai espaçando, tá certo? Vou ficar mais espaçado. Então, tem que ver o que você quer mostrar. A gente falou em relação ao gráfico, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para mostrar exatamente o que a gente calculou, o que a gente fez, né, para esse gráfico não seja fora da realidade. Falamos das variáveis, aí lembramos da variável discreta e da contínua, né? Demos alguns exemplos aqui. Classe ou intervalos, e aí a gente entendeu a diferença do intervalo dentro da classe e da amplitude, né? Que normalmente a gente trabalha numa análise de valores, né? Com o menor número e o maior número. Mas também falei com vocês que quando a gente vai fazer controle estatístico, se a gente não tiver de posse, né, da amostra, nós só tivermos o resultado final, é preferível trabalhar com range, com amplitude. E aí tem fórmulas que vão ser usadas com esse R e não
né, com a média e com vai ter uma média da amplitude e a gente vai trabalhar com o cálculo, né, do desvio padrão em relação a esse R. Tá? A gente não deve chegar nisso tudo, não, mas só para que isso daí fique na cabeça de vocês. Ou não, né? Limite dos intervalos ou classes. Aí eu perguntei ontem, a gente estava perguntando da idade do Lucas, que tem 20. Aí falamos do Caio, que tem 21. Né? E eu falei, então, uma das classes de 20 a 21, será que e a outra 21 a 22, e assim sucessivamente? Aí perguntei para vocês, em qual classe o Caio entraria? Aí eu falei com vocês, né? Depende de onde eu fecho a classe. Quando você escreve, né, entre qual e qual valor, todo mundo está olhando a tabela, não está? Sim. Tá. Então, aqui, eu tenho pessoas, né, com idade entre 19 e 31 anos. Então, ela foi dividida de 2 em 2. Né? E onde eu vou colocar essa pessoa que tem 21? Aqui a classe está fechada, né? O símbolo é de fechar esse intervalo. E do outro lado ela está aberta. Então, significa que nessa classe vão entrar as pessoas que têm 19 ou mais de 19, até aquelas pessoas que irão fazer 21 na próxima, bem próximo, tá certo? Então, aqui seria quem tem 20 anos, 11 meses, 28 dias, qualquer coisa, até essa idade. E aqui, na outra classe, seriam os que já têm 21 até 23. Gente, isso daqui, né, pode parecer assim, mas o que a gente está falando de estatística novamente? Concurso público, eles têm sempre matemática, lógica e estatística. Concurso bom, tá? Matemática, lógica e estatística. E normalmente, né, a não ser que seja alguma coisa específica de estatística, eles trabalham com esse bem próximo, né? A gente trabalhar com essa classificação, saber média, mediana, moda. E assim, mas isso é simples, isso eu sei, mas lembra que na hora do concurso você tem muito pouco tempo para fazer uma questão. Então, não pode demorar, não dá para ficar pensando, o que eu vi? São questões para se fazer muito rapidamente. Ainda mais que nisso aí entra a lógica, que eu acho que é o mais complicadinho aí da história. Tá? Nem sei se vocês viram lógica em matemática, viram? Lógica matemática? Não lembro não, professora, mas acho que não. Eu acho que não, né? Na maioria das vezes não se vê. E vocês já viram alguma questão assim, Maria vai à escola, né? Débora está almoçando, Jéssica está trabalhando, aí você tem que... Mas e aí, como é que eu vou saber disso? Aí são os conectores, né? E trabalha com lógica. Então, lógica é um negócio que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, enfim, continuando a minha história aqui. Ele mostra o limite superior, né, que vai ser limite superior. Aqui eu tenho o limite inferior e o limite superior. Tá certo? Se eu quero saber o tamanho, né, o intervalo, eu acho até que às vezes usam umas letras que levam a gente a falar de outra, que é a amplitude, tanto que acho que o Newton falou disso ontem, e na verdade você tem um intervalo aqui dentro, né? É o limite superior menos o limite inferior. E aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 21 menos 19. Né? Não vai ficar nesse preciosismo de falar 1, né, 11 meses e não sei o quê. Não, a gente vai fazer a conta,
Normalmente é o mais simples aqui. 21 menos 19 e acabou. E o ponto médio? Por que a gente vai fazer ponto médio? Porque, às vezes, você quer saber os valores e você não... Como é que você vai saber, dentro dessa frequência aqui, se tem 8 pessoas, quantos tem 19, quantos tem 20? A gente não sabe. Então, a não ser que esteja escrito alguma coisa. Mas é mais difícil da gente conseguir se a gente só receber a tabela. Se a gente tiver o panorama todo, a gente consegue fazer direto, né? Vai dar mais trabalho. Esse daqui, ele fala, né? Se eu quero saber a média, eu quero saber a frequência média ou alguma coisa desse tipo, eu vou trabalhar com um ponto médio. Então, vai ser 19 mais 21 dividido por 2. 21 mais 23 dividido por 2 vezes a frequência. Então, aqui ele deu, essa tabela já está pronta para a gente, com a frequência absoluta, que ontem eu até falei relativa. Frequência absoluta é a quantidade exata que eu tenho de pessoas entre 19 e 21, de 21 a 23, até 29 e 31. Quando eu uso, né, quando eu escrevo a última classe, eu tenho que fechar dos dois lados, porque tem que entrar o último número, né, o último que eu tenho no meu rol de números, né? Eu tinha de 19 a 31, tá certo? Todo mundo entendeu aqui que com essa tabela eu não consigo saber quantos eu tenho, então eu tenho que fazer na média? Sim. Sim, né? Tranquilo. E aqui eu vou pedir para vocês calcularem a frequência relativa, a frequência acumulada e os pontos médios. Vamos fazer junto ou vocês querem fazer sozinhos? Eu acho que eu escutei alguém falar, nós não queremos? Não, né? Não tem isso, tem? Fazer junto, professora, para a gente relembrar. Fazer junto é bom, né? Frequência relativa, frequência... Eu vou botar acumulada aqui primeiro. Acumulada... frequência relativa e ponto médio. Mas eu preciso que vocês façam o mesmo aqui comigo, tá? Como é que a gente faz frequência acumulada? Primeiro é o próprio 8. Isso. Vamos primeiro achar aqui o total de pessoas, que a gente já faz a frequência relativa e faz o ponto médio. Vamos fazer por linha, porque isso aqui tá no Word, e aí pode desconfigurar alguma coisa, e aí a gente tem que rearrumar tudo. Estão com a calculadora aí? Melhorou? Esse tamanho ficou melhor? Sim? Tá bom, professora. Uhum. Ok. Então, vamos ver. Quantas pessoas tem nesse? 60. 60? Mais alguém? 60? Então, vamos lá. O que vai ser a frequência relativa? Vai ser 8 sobre 60. Dividido por 60. Qual é a outra forma que eu posso escrever? Através de porcentagem, não é isso? 8 divididos por 60 dá quanto? Vamos trabalhar aí com mais 13,3%. 13,33%, não é isso? 13,33%. É isso que a gente faz. Quanto é o ponto médio? 19 mais 21, 40. 40 divididos por 2... 20. 20. A frequência acumulada aqui?
20. 20, muito bem. E aqui, frequência relativa, 12/60. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, aqui eu pedi frequência relativa e frequência acumulada, tá? Pode aparecer também frequência relativa acumulada, ok? Que aí você vai somando as porcentagens. Professora, rapidinho, o 60 saiu de onde? Da soma desse daqui, olha. Ah, tá, show. Lembrou? Sim, senhora. Lembrou mais ou menos, né, Jéssica? Uma vaga lembrança. 12/60, 20%. 20%. Ponto médio, 21 mais 23, 44. 44 divididos por 2, 22. Ô, Newton, não estou te escutando, hein, Newton? Estou acompanhando, professora. Qual é a frequência acumulada aqui, já que agora você que está falando? Ai, caraca. Soma! Vou te contar a soma. 28. Que 28, garoto? Que 28? Eu estava distraído aqui, professora. Olha só, 8. Aí, acumulada, aqui tinha quanto? 12. 12 mais 8, 20. E agora, 35, 20? 35. Ah, sabia que você ia me responder. Estava sabendo. Aqui, 15/60. Quanto que dá? 25%. 25%. 23 mais 25, 48, né? 24. Aqui. 48? 48, muito bem. 48. Professora, 13. aquele PM, ele é o quê? Que eu não peguei aquela parte ali, não. Ponto médio. Ah, tá. Ah, tá. 13/60, Júnior. É 21,7, 22. 21,67. Olha aquele monte de número de casas decimais que a Ah, gente tá. aprendeu a usar lá com a calculadora, né? É porque eu tô com só 3 casas decimais. Senão, depois a gente não vai fechar 100%. Tem que fechar 100% aí, né? 25 mais 27, 52 divididos 26. Tá? Aqui, 48 mais 7. 55. 55. Ô, Lucas, não estou escutando você, hein? Eu ia falar agora 55. Então, vai falar esse aqui para mim. 7/60. Quanto que dá? 11,67, desculpa. Botei aqui. 11,67. Isso. Muito bem. 27 mais 29, 56. 28. Por último, 60. Que é esse total, e eu tenho 5/60. Quanto dá? 8,33. 8,33, que era mais ou menos o que a gente esperava. Por que a gente esperava? Esperava alguma coisa com 33 para poder fechar isso, né? Agora vamos somar todo mundo. 8,33 mais
11,67, mais 21,67, mais 25, mais 20, mais 13,33. Quanto que deu? 100. 100%, né? Ok? Bem tranquilo isso daqui, né? Para a gente começar aí a falar de ponto médio, frequência relativa, acumulada. Agora, ontem, agora eu ia falar que outro dia. Ontem nós aprendemos o que era média, mediana e moda. E aí, o que vocês dizem para mim? Média. Como é que a gente vai calcular essa média aqui? Soma e divide. Eu tenho frequência. Então, vai ser quem? Vai ser o somatório de quem? Ih, eu acho que eu não copiei. Vai ser o somatório de quem, gente? Ponto médio, não? Isso, ponto médio vezes quem? Lucas? Frequência, mas vai ser relativo, professora? Eu vou te perguntar isso. Vai ser quem, Lucas? Ah, a frequência normal ali. Frequência absoluta, né? Isso. Uhum. Dividido por N, tá? Sim. Ok? Sim. Então, a média a gente já vai fazer aqui, porque eu vou entrar em medidas de posição. Quem é a moda? Lembra o Brandon falando ontem? Quem era a moda? O que está na moda? É o que está mais repetindo, mas é entre 23 e 25, né? Eu não sei qual é. Sim, aí a gente vai dizer, né? No intervalo entre 23 e 25, tá? E a mediana? Já está em ordem numérica? Sim. Está do 19 até o 31, tá, já está em ordem. 19, 20, 21. 21, 22, 23. 23, 24, já está em ordem. Quem é a mediana nesse caso aqui? Lembra o que é mediana? A mediana serve para dividir os meus números entre acima da mediana e abaixo da mediana, ou vice-versa, se eu estiver crescendo ou decrescendo. Onde que está a metade dos meus números? Quantos números eu tenho, gente? 60. 60. 60 é par ou ímpar? Par. Então, eu tenho que pegar o que está no meio e mais um, não é? Uhum. Então, vai ser a 30ª posição e a 31ª. Onde que está a 30ª posição e a 31ª? Está entre 23 e 25 ali. Muito bem, porque está aqui, olha. Aqui eu ando do 1 ao 8, aqui eu ando do 9 ao 20, aqui eu ando do 21 ao 35, aqui do 36
ao 48. Aqui, do 49 ao 55, do 56 ao 60. Então, se eu estou dizendo que está na 30ª, 31ª, ele tem que estar aqui, olha, a mediana está nesse intervalo. Então, eu vou escrever no intervalo entre 23 e 25, tá? Como eu não conheço a amostra, eu não sei dizer se é o 23, se é o 24, tá? Então, a gente depois... Oi. Por que a moda está no intervalo entre 23 e 25 também? Não pesquei essa. A moda não é o que aparece mais vezes? Sim. Isso aqui não é o número de vezes que aparece? Ah, tá, entendi. Então, é o 15, porque aparece 15 vezes. Ela vai mostrar para a gente 15 vezes. Então, é entre esse intervalo. Depois a gente vai calcular a média. Eu vou andar um pouquinho mais e a gente vai calcular a média, tá? E a gente vai ver que a média vai estar nesse meio aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma amostra bastante homogênea, né? A gente anda com as idades 19, 20, 21, tá ok? Médias de posição de tendência central. Ontem, quem foi que lembrou? Foi a Luísa, que lembrou de curva de Gauss, né? Quando a gente fala de medida de posição, de tendência central, o que significa isso? Que a gente tem uma média, e aí a gente trabalha com aquela curva, depois a gente vai ver, eu vou lembrar isso tudo para vocês. A gente vai trabalhar com aquela curva e o que tem no meio da curva? A média. E aquela aba dela, né? O quanto ela abre ou fecha, é o sigma. Né? Se vocês virem uma curva de Gauss muito achatada, significa que tem uma dispersão muito grande, tem uma variação muito grande. E quando vocês falaram de gurus da qualidade, eu falei, né, que o Stewart, uma das frases dele é que a variância e a qualidade são opostas. Porque se eu tenho muita variação, né, dentro do meu espaço, eu não consigo fazer um serviço que eu diga que é de qualidade, porque cada hora ele vai estar de um jeito, cada hora vai sair uma medida. E não sei se vocês repararam que eu falei variância e variação, né? Porque normalmente a gente fala, teve uma variação de medida. E quando a gente calcula o desvio padrão, antes de calcular o desvio padrão, a gente calcula a variância, que é a diferença entre a média e qualquer um dos valores. E, a partir daí, a gente vai usar uma fórmula para poder calcular, né, a variância e depois o desvio padrão. Então, a medida central, quando a gente tem uma meta, por exemplo, na faculdade, qual é a medida central para as notas? Vocês precisam de quanto para passar? 7. Tá? Mas essa curva vai ficar meio capenga, né? Mas é a média. Você, se tiver menos de 7, você não passa. Aí você pensa o seguinte, mas se for para a final é 5. Né? Então, seria uma outra curva, uma outra história, né? Mas a média da faculdade é 7. 7 você passa direto, né? Vai embora direto. Então, essa é a medida de tendência central. Eu não costumo fazer isso, né? Realmente eu não gosto. Às vezes faz, né, média, a média da turma foi tanto. Eu acho que isso não é muito representativo, né? Porque, às vezes, em alguma situação, pessoas que tiram notas boas não tiraram. Então, você está caracterizando de uma maneira. E, como eu falei com vocês, a média é ingrata, porque se eu pego 2 alunos e um deles, né, tirou 7,7, qual é a média dele? 7. E um aluno que tirou 10,4? 7.
7 também, né? Então, a média é 7, mas será que o aproveitamento nas duas provas foi igual? Não, na primeira, quem tirou 7, tirou 7. Então, ele sabia 70% do que foi pedido, e o outro 100%. Mas, na segunda prova, o primeiro se manteve mais constante, ele continua sabendo 70% do que foi pedido, e o outro só 40%. Então, a média é um negócio um pouco ingrato, né? Porque ele mistura tudo no mesmo pacote. Por isso que ontem eu falei, nem sempre a média é uma boa medida para ser usada. Lembra disso? Sim? Sim. Olha só. Para se calcular a média, aqui, ela pode aparecer como Mi. E qual é a outra letra que a gente usa para calcular a média? Alguém lembra? O X barra. Lembra disso? X barra barra, quando é a média das médias. Então, vamos continuar aqui com o nosso sigma. Com o nosso sigma, nada, com o nosso Mi. Então, ele diz o seguinte, a média normalmente utilizada é a média aritmética. Nesse caso aqui, eu não posso usar a média aritmética, por quê? Por conta da frequência, né? Porque eu não conheço exatamente quem é quem, não é verdade, Débora? Sim. Então, eu tenho que trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com ponto médio, a média desses valores. Mas eu não sei se o 20, né, é o que eu tenho mais, o que eu tenho menos, eu tenho mais. E se eu tivesse 7 alunos com 19 e um só com 20? Então, eu não sei. Eu trabalho com o ponto médio vezes a frequência. Tá? Tem outros casos que você tem, por exemplo, eu podia abrir essa tabela aqui e colocar 19, né? Colocar 1 a 1. Eu quero escrever todo mundo porque eu quero entender bem esse grupo que está sendo analisado. Aí eu coloco 19, tem 7 alunos, 20, tem 1 aluno, 21, tem 7 alunos, 22, tem 5 alunos, e assim por diante. Como é que eu resolveria essa média? Eu pegaria o valor, né, que é o XI, qualquer número, pegaria o 19 vezes o 7, mais o 20 vezes o 1. Eu trabalharia com que tipo de média é essa? Ponderado? Ponderada. Né? Mas vocês vão ver, na maioria dos livros, falando assim, a mais utilizada é a média aritmética, mesmo ele mostrando que, em algumas situações, você trabalha a média ponderada, tá certo? E, nesse caso, você não tira o peso. Você não está tirando o peso por quê? Porque você considera o somatório das pessoas aqui, não considerou? Então, o teu N vai ser o 60. Então, na verdade, você somou os pesos, só que eles vão aparecer com letras diferentes. Perceberam isso? Ou conseguiram entender o que eu falei? Sim, não, mais ou menos? Acho que sim, professora. Olha só, Jéssica, quando a gente fala média aritmética, a gente soma e divide. Quero saber quantos alunos, a média de alunos na sala de aula. Eu pego o total, somo, não dá. Esse aí não dá. Por tantas aulas, por 4 aulas, qual foi a média? Eu pego na aula 1 tanto, na aula 2 tanto, na aula 3 tanto, e faço uma média. Isso é média aritmética. Agora, se eu quero saber quantas vezes a Débora faltou nesse ano, uma. Quantas vezes a Jéssica faltou nesse ano? 3. Quantas vezes o Lucas Melo faltou nesse ano? 2. E aí eu vou ter que fazer
um peso em relação à aula, tá? E, no final, eu vou dividir pelo número total de pessoas. Então, na verdade, eu troco essa posição e trabalho com a média ponderada. Aqui, esse somatório, isso daqui, o FI, é o nosso peso, né? Eu tenho o 19 vezes 7. Então, quando eu divido por 60, eu somei a frequência toda. Então, eu dividi pelo peso. Só que aqui ele aparece com letra diferente. Normalmente, a gente escreve a mesma coisa. O mesmo que tem em cima, a gente faz somatório, quando a gente usou lá em PCO, somatório da quantidade vezes, né, o volume, vezes a cota horizontal. E a gente fazia o somatório. E embaixo era sempre o somatório do preço do frete, que era o valor, vezes a quantidade transportada. Então, a gente dividia pelo peso e a gente usava a mesma letra. Então, é para entender que isso daqui, na verdade, é uma média ponderada, mas ele diz que é média aritmética. Aqui é uma outra forma de você trabalhar, tá? Eu posso achar a média, se eu quero ser mais purista aqui, eu vou trabalhar com esses valores aqui e vou fazer o seguinte, limite inferior mais n sobre 2, 60 sobre 2, menos somatório do f anterior à média. Tá? O que está anterior é o que eu chamo de média aqui no 30. Então, vou pegar esse 20, dividido pelo F da média, tá? Do valor que eu encontrei, vezes a amplitude. E, se vocês fizerem desse jeito, a diferença é muito pequena. Só se você precisar de uma precisão muito grande. Do mesmo jeito... Desculpe, mediana, eu falei média, mediana. A moda, né, eu vou trabalhar com limite inferior mais a frequência posterior vezes a amplitude. Aí eu fico trabalhando e, no final, isso daí vai dar um valor muito pouco de diferença da gente fazer de uma forma mais geral. Tá? Pegar o segundo e o terceiro, o meio e mais um e dividir por 2, ou, se for ímpar, o que está na metade, que divide em 2 porções iguais. E a gente vê que o resultado é muito, muito próximo. Tá? Calculem a média, que ficou faltando aqui, e na semana que vem a gente continua mais um pouquinho de estatística. Tá bom? Esse final agora, quem vai trazer coisa diferente são vocês, né? Lá na apresentação do trabalho. Eu vou trazer estatística aí até o final. Tá bom? Estamos combinados desse jeito? Senhora. Gostaram, não? Sinceramente, Fátima, não. Número é fogo, né? Oi, Yuri. I love you, tá? Mas não estou te amando hoje, não, hein? Não fala assim, Fátima, que eu te amo. Estatística. Gosta de estatística? Eu também. Amanda está por aí. Antônio, está por aí, Antônio? Presente. Tudo bem? Nem me deu boa noite hoje. Beatriz. Te dei boa noite no chat. Ah, no chat. Beatriz, quando que você faz aniversário? 30 de maio, professora. Ih, está chegando, Beatriz. Vai ter bolo para nós? Ih, professora, acho difícil. Aqui em casa, é difícil ter. Ah, bolo é bom demais, gente. Caio... Caio não estava por aí, Antônio? Hoje não. Beatriz, vou te ensinar a fazer bolo, tá? Eu acho que ele estava assim, ele não está aí, não? Não. Eu acho que eu achei que eu tinha visto, mas não sei se eu vi. Pergunto se ele estava. Ele entrou sim, professor. Ele pediu o link para mim. Oi? Deve ter caído. Ele pediu o link, deve ter caído.
Pediu o link ainda, a essa altura do campeonato. Ah, meu Deus do céu. Mas ele entrou sim, professor. Entrou e caiu, né, de novo. Cai. Carolina, acho que não estava, não. Catarina, cadê Catarina? Também não. Débora está aí? Gabriel. Depois leva a falta e não sabe por quê. Depois, professora. fica chorando. Henrique, Jéssica, Jorge, Juliana, Lucas. Presente, professora. Luca não, né? Luísa. Presente, professora. Oi, Luísa. Mauro. Newton. Paula. Roberta. Tainá. Presente. Tainá não está aí, né? Thaís também não. Ô, Thaís, você entrou antes da hora da aula e depois chega atrasada, Thaís? Pois é, professora. Eu imaginei assim, Thaís falando, hoje eu estou chegando na aula. A aula não tinha aula ainda. Quando eu entrei, eu falei, hoje é só 7h20. Aí eu saí. Aí eu falei, agora eu vou chegar atrasada outra vez. Vanessa. Cadê Vanessa? Cadê Vanessa, Jorge? Deve estar enrolado, professora, com o trabalho, chegar em casa, essas coisas lá. Vitor, está enrolada. Vanessa enrolada. Pois é, né, professora? Se seguisse meu exemplo. Pois é, né? Fala com ela, parar de enrolar. William. Presente, professora. Yuri não veio, né? Gente, então, quarta-feira... Professora, não me chamou, não. Chamei sim, Tiago, eu sou rápida. Eu falo, Tiago e Yuri já foi. Semana que vem, quarta-feira, estatística, e quinta-feira nós vamos no Mais Você, tá? Depois eu vou colocar o link lá na plataforma para vocês. Eu acho que vai ser uma palestra bem legal, porque Juliana é uma figuraça, né? Vocês vão conhecer. Quem já conhece sabe de quem eu estou falando, uma lourinha que se formou. Tá bom, gente? Beijo grande para vocês. Bom final de semana. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau. Thaís, quero falar contigo. Jéssica? Thaís?